Hoje eu quero falar sobre o problema de emprestar brinquedos. Eu recebo muitas mensagens de mães que de fato ficam sem saber como ensinar a criança a emprestar brinquedo. Eu devo obrigar meu filho a emprestar? Não devo? O que eu faço nessa situação? E a resposta que eu sempre dou é: depende. A gente tem que entender que quando a gente fala em formação de pessoas, educação de filhos, não existe uma regra, né? Não existe uma lei. Não existe você pegar o livro, ler o livro e falar: ah, meu filho não quer emprestar o brinquedo, deixa eu ver, eu devo obrigar o meu filho a emprestar? Não existe isso, né? Tudo vai depender da situação, tudo vai depender do contexto. Então é por isso que nós precisamos nos munir de ferramentas para que a gente consiga saber agir certo na hora certa, de acordo com cada situação. Então nós precisamos ir afinando os nossos critérios como mãe para conseguir de fato saber ali como proceder em cada momento. Então, para que a gente consiga fazer isso, a primeira coisa é a gente ter um olhar atento, porque a mãe que não está atenta para tudo que está acontecendo ali, né, com relação à criança, por exemplo, na hora das brincadeiras, ela não consegue entender o contexto. E aí, quando ela vê uma coisa, ela já vê aquela situação com um pensamento: nossa, meu filho está sendo egoísta, meu filho não quer emprestar o brinquedo. Mas talvez você não percebeu que há um tempo atrás ele já tinha emprestado e agora era a vez dele. Percebe? E aí você acaba cometendo uma injustiça e o seu filho acaba ficando com raiva e com razão, porque ele já tinha emprestado o brinquedo, né? Ele já tinha sido generoso, né? E era a vez dele brincar. Então o certo seria que ele continuasse brincando e que ele dissesse não realmente para outra criança. Então a gente tem que conseguir enxergar o contexto. Não dá para tomar uma decisão, uma atitude sem a gente entender o global, o geral. Então olha só, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo com os meus filhos. Eu estava levando os meus filhos para brincar na areia, e aí ele pegou o baldinho, pazinha, e eles sempre levam a mais, porque eu já sei que não, tem crianças que não levam nada, querem brincar e não levam nada. E aí tava ele e a Ana Luísa brincando ali, fazendo castelinho com a pazinha, com o baldinho, e aí chegou uma criança e ela queria o baldinho que ele estava brincando naquele momento. Ela queria a pazinha, não podia ser outra. Eu ofereci outra pazinha para a criança e ela não queria, ela queria aquela. E aí eu falei: e aí, filho, você quer emprestar agora para ela? E aí meu filho falou assim: não, mãe, eu tô brincando, quando eu terminar de brincar eu empresto, pode emprestar essa outra aqui. E aí ele ofereceu outro brinquedo para a criança, mas ela não queria, ela queria o que ele estava brincando. Então nesse momento eu não achei justo eu pedir pro meu filho parar de brincar com uma coisa que ele estava brincando para emprestar, porque ele não estava sendo egoísta, ele estava utilizando o brinquedo e ele foi generoso, porque ele ofereceu outros brinquedos para a criança, mas ela não queria. Então a gente precisa entender que tem muitas vezes a nossa criança ela só quer brincar com o brinquedo dela em paz, né? Ela só quer poder brincar com o brinquedo dela. Então a gente tem que entender o seguinte, que a gente precisa ensinar para os nossos filhos que ele tem direito de escolha na vida e que a outra pessoa precisa aprender também, logicamente, né, que a criança ela precisa entender que nem sempre ela vai ter tudo que quer na hora que ela quer. Vai ter hora que ela vai ter que esperar ou vai ter hora que ela vai ter que ceder. E isso faz parte da vida para que a gente consiga manter um bom relacionamento, um bom convívio em uma sociedade, né? Então, quando a gente consegue ensinar esses princípios, de fato, nós não estamos formando filhos egoístas. O meu filho poderia ter emprestado? Poderia, mas ele queria brincar com aquele brinquedo. Ele estava ali se divertindo com aquele brinquedo. Então, não existe eu falar assim: deve emprestar, não deve emprestar. Não, olha o contexto. Quando eu vejo que os meus filhos estão brincando aqui dentro de casa, e aí, por exemplo, teve aniversário deles há pouco tempo, não tem esse negócio: ah, é meu, ah, é seu. Não, é tudo de todo mundo aqui em casa. Então, se ele não tem capacidade de emprestar um brinquedo para a irmã dele, ele também não vai ter capacidade de ter esse brinquedo. Porque aqui em casa nós não somos egoístas, nós compartilhamos as coisas. Agora, ele também não tem que emprestar na hora que a irmã quer.
Eles podem fazer um acordo, podem fazer um combinado. Então percebe que o segredo para que a gente consiga educar bem os nossos filhos, para que a gente consiga ensinar de fato princípios, valores, é entender a situação, é ensinar os nossos filhos que nós devemos sim ser pessoas generosas, que nós devemos sim ser pessoas bondosas, que nós devemos sim ter um coração aberto, disposto a compartilhar aquilo que a gente tem com o nosso próximo, mas que não precisa ser na hora que a pessoa quer, no tempo que a pessoa quer e o que a pessoa quer, né? Tem que ter um equilíbrio. O segredo da educação, de fato, está no equilíbrio. Então, a gente precisa analisar o contexto, porque muitas vezes os pais exigem coisas dos filhos, os pais exigem que os filhos venham agir de uma forma que eles não agem, que eles não fazem. Porque se uma pessoa vier te pedir o seu carro, o carro que você está usando, você não vai parar de usar o seu carro para dar para outra pessoa, né? Se a pessoa vier te pedir o seu telefone que você está usando, você não vai falar assim, ah, tudo bem, eu vou ficar uma semana sem o telefone, sem o meu telefone, e eu te empresto o meu telefone até o seu consertar. Você não vai fazer isso. Então, a gente precisa ser racional, né? Essa é a verdade, nós precisamos ser racionais. Nós faríamos isso, nós tiraríamos uma coisa que a gente está usando, que você precisa para dar para outra pessoa, e aí você pode me falar assim, Priscila, dependendo da situação, sim. Beleza, então faça isso, porque é justamente o que acontece com a criança. Dependendo da situação, a criança não vai se importar e ela vai emprestar. Mas dependendo da situação, poxa, talvez ela estava ali na expectativa há semanas querendo brincar com aquele brinquedo. Ela estava ali numa maior expectativa há semanas esperando chegar o final de semana para ir para brincar na areia. Na hora que ela chegou lá, ela não vai poder brincar com o brinquedo que ela separou com tanto amor, com tanto carinho, né? Então, pensa nisso, pensa nesses detalhes e observa se você tem tido um olhar atento quanto à situação num todo, para que você não seja injusta com o seu filho, para que você não seja injusta com as pessoas que estão ao seu redor.